Sem dúvidas, meu consagrado Kohai, se você não quiser ser morto pelo poder da opressão, dê livros para essa protagonista. Haruwardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje iremos falar sobre um dos animes que foi recém-finalizado da temporada de outono. Vamos falar sobre A Sadness of a Bookworm, um dos isekais mais divertidos do ano, por conta de que quem não se apaixonou pela Mind? Porque esse ano a gente conheceu a Mind versão piranha, que foi a que apareceu em Tate no Yusha. E a Mind que eu vou lhe apresentar nesse vídeo é a criança, a coisa mais fofa do mundo, que você quer guardar num potinho, dá livro pra ela ficar lá e ela vai adorar e não vai sair daquele pote nunca mais, desde que ela continue com os livros lá, pra você ter ideia. Pra todo caso, eu vou focar o vídeo em falar mais do final, que foi a parte que realmente me interessou, me deixou bem surpreso. Então vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei do final e um pouco da obra. E obviamente, se você não conhece, já irei lhe explicar sobre o que se trata esse anime. Mas então, vamos logo falar sobre essa história em que nos apaixonamos por uma garota que foi enviada para o outro isekai e deseja produzir livros. Começando pela história, sobre o que se trata, Haru-senpai? Então, minha querida senhorita e meu caro Kohai, a Sadness of a Bookworm, acompanhamos a jovem Urano que havia realizado seu sonho de se tornar uma bibliotecária. O problema surge quando ela acaba falecendo em um acidente e acaba reencarnando em um isekai. Isso não seria até um problema, o porém é que ela reencarnou num corpo de uma garotinha que sofre de uma doença e a deixa com o corpo debilitado. E se isso não fosse o grande problema, ela até pode estar bem, desde que ela tenha os livros que ela tanto adora. Mas aí surge a triste notícia: nesse isekai que ela está, que ela vive, que ela reencarnou, livros não existem. Ou melhor dizendo, os que existem são muito caros e ela não possui, digamos que, dinheiro para adquiri-los. Então ela decide por conta própria, digamos que, produzir seus próprios livros. Assim a gente vê a longa jornada dela para que ela consiga realizar essa grande ambição e objetivo que ela deseja, que é se tornar uma bibliotecária de certo modo, só que agora nesse novo mundo. Então, sério, é um isekai bem gostosinho e você vai se divertir. Não vou falar que é tipo o isekai dos isekais, você tem que gostar muito de slice of life, sendo honesto, e do gênero isekai. Daí você vai curtir porque é aquele isekai fofo e que tem comédia. Mas lembrando que tem algumas partes até que vai te emocionar. Mas tendo falado sobre o que se trata, agora eu vou falar o que eu achei desse final da obra, porque, sério, foi a melhor forma de terminar uma primeira temporada e já garantindo a segunda. Mas então, vamos começar falando do final, que foi o hack dos protagonistas de isekai sendo ligado. Afinal, a gente já sabia que quando o olho dessa garotinha brilhava, a tragédia ia acontecer. Tanto que quando a mãe dela, digamos que botou, digamos que, acho que era aquelas lenhas, aquelas tablaturas que ela tinha feito, foi um grande choque que quase deixou a garota em um surto. E vocês devem lembrar disso se vocês viram a obra. Só que acontece que agora ela mostrou realmente o poder dela. Tipo, ela mostrou que ela realmente se importa com essa família que acabou acolhendo ela, mesmo não sabendo a sua verdadeira identidade. E foi muito épico isso, porque a gente viu que ela só fala: ué, discussão, conversa, agora vocês querem voltar? Ou vocês querem que seja a base da força, a base da mana? E acontece que foi muito épico, porque a gente tava vendo: caraca, ela vai matar o sumo sacerdote, moleque. Vai, Mai, acaba com esse velhote, porque tem coisa que não presta nos animes, é Goblin velhote. Vamos, Mai, eu quero ver isso. E tipo, foi essa a minha reação, porque tipo, fui muito surpresa. Eu não achava que a garota realmente ia despertar um poder enorme a ponto de sufocar o sumo sacerdote e botar uma pressão em quem estava naquela sala ao redor. Acontece que foi muito interessante essa parte, por quê? Porque o sumo sacerdote, ele tinha toda aquela imagem: caraca, eu sou um velhinho bonzinho, venha minha querida para eu te dar um abraço, ó, Mind-chan. Tipo, era quase isso. E quando ele vê os pais da Mind, que eram, digamos que, plebeus, não são nobres, ele já muda a imagem dele e, tipo, já faz um tratamento bem ríspido, como são aqueles nobres arrogantes, babacas e nojentos. Acontece que a gente viu que o cara não ia deixar nem os pais da Mind sentar. Tipo, me deem essa garota, ela vai trabalhar que nem uma escrava para nós e vocês não vão ser mortos. E assim, e agora fiquem quietos. E a gente viu que o pai da Mind tinha falado toda a situação, como é o tratamento que os nobres fazem após saber, digamos, sobre os plebeus, como eles tratam. Então acontece que a Mind, a gente não sabia que ia ser tão assim, tão choque súbito. E acontece que a gente viu como o pai da Mind estava certo, e porque ele tinha esse ódio com a catedral. E acontece daí que a gente viu o tratamento, a gente viu a postura, a gente viu que o pai da Mind estava, digamos que, tentando protegê-la, a gente viu que a mãe estava tentando dialogar, a gente viu que o sacerdote já ia colocar os dois para serem mortos. Então, sério, os nobres nesse anime, alguns são uma figura muito nojenta, digamos. A gente viu que existem nobres bons, mas tem uns que são bem problemáticos. E acontece que a situação toda tava piorando, porque, tipo, a Mine, tipo, ela tava ficando preocupada, ela não acreditava que ia ser tanto assim, ela achava que o sumo sacerdote era bonzinho. Então, quando chega no momento que ele tá ameaçando, que ele vai matar realmente o pai da Mine,
foi, digamos que o surto psicótico da garota. A gente viu que as emoções tomam conta e ela libera o seu poder. Ela consegue utilizar-se da grande quantidade de mana da doença da consumação. Ela utiliza-se da opressão e assim ela consegue, digamos que, calar o sumo sacerdote sufocando ele. E foi muito legal porque ela realmente iria matá-lo. Só que acontece que o sacerdote-chefe, que eu gostei desse personagem, eu acho que ele é tão legal quanto o Beno, ele já apareceu, digamos que, impedindo, dialogando e acalmando a garota, porque se ela matasse, seria um crime e quem iria pagar seriam os pais da protagonista. Então o sumo sacerdote, ou melhor dizendo, o sacerdote-chefe, conseguiu ainda salvar todos e conseguiu acalmar a garota, e assim vemos que foi uma vitória para Mine, porque eles tiveram que obedecer, digamos que, tudo que ela quis, todas as ordens. Ou seja, ela virou uma aprendiz de sacerdotisa, a gente viu que ela vai continuar com o estúdio Mine, ela vai poder continuar morando com os pais dela e vai ter o mesmo tratamento que um nobre de manto azul tem, digamos que, ali na catedral, e o sumo sacerdote provavelmente não vai mais mexer com ela se não quiser ser morto. Então foi muito épico, porque sério, eu espero mais da Mine nesse modo, digamos, apelão assassino na segunda temporada. Mas acredito que, tendo falado já do final, vamos falar de outras cenas interessantes que são importantes da obra. Personagens como o nosso querido Beno, porque o Beno-san, ele mostrou que ele é tipo o segundo pai, é tipo um padrinho, é tipo talvez um irmão mais velho para a Mine. Por conta do quê? A gente viu lá que o Marco, ele fala no último episódio, né, o episódio 14, que o relacionamento, o sentimento, a afeição que ele tem é uma preocupação. Só que não dá pra dizer ao certo se é de pai, mas é um carinho bem diferenciado que ele tem pela Mine. E foi legal isso porque ele tava sempre priorizando, ele estava dando dicas como ela deveria se portar com a catedral, como ela deveria negociar, sendo que ela era a única da guilda que ia fazer negócios com a catedral. Então foi bem legal porque ele dá broncas, ele dá dicas, ele tenta ajudar, ele visa o lucro dele, mas se a gente for notar, a real intenção, a importância mesmo é a Mine que ele tenta fazer. A gente viu isso com aquelas 3 moedas de ouro, a gente viu isso quando ele levou ela, quando ela tinha ficado com uma febre alta lá para a casa da Frida. Então, eu diria que o Beno, ele é aquele cara que é tipo o segundo pai e o irmão mais velho da Mine. Eu diria que se a obra não quer dar a entender que é um sentimento paternal, vamos colocar então que é um sentimento de irmão mais velho para uma irmã mais nova. E eu gostei muito de ver, porque o Beno, ele é um dos melhores personagens da obra. E é muito bom ver as broncas que ele dá da Mine, porque, sério, vamos dizer, é muito gostosinho ver ela com aquele beicinho, com aquela cara brava, com ela toda revoltada. Mas, para todo caso, tipo, cenas, por exemplo, quando ele viu que ela criou um novo item, um novo crochê, né, um novo prendedor de cabelo, no dia do batismo dela, ele, tipo, falou: o quê? Aquela garota não tinha me mostrado isso, é novo! Foi muito engraçado, porque, tipo, tudo que ela criar, mesmo que seja da mesma linha, ele quer ver, ele quer visar o lucro, né, poxa. E a Mine, tipo, tem um enorme conhecimento de outra vida, então seria muito útil ela continuar fazendo outras linhas que ele agradeceria. Pra todo caso, eu acho que é um dos melhores personagens e eu já destaquei o mais importante dele. Pra todo caso, vamos falar sobre outra parte interessante. Sem dúvidas, A Sandice of a Bookworm é um dos melhores isekais, acredito que desse ano. Você vai se divertir. Pode ser que você até olhe, digamos que com um olhar meio assim: caraca, será que é bom mesmo, Haru? Você não tá exagerando? Mas sério, dá uma chance, vê 3 episódios e daí dá a sua conclusão. Pode ser que você realmente não goste e pode ser que você goste. Mas é tipo bem pegado Slice of Life, comédia e um pouquinho de drama. Eu diria que é legal, né? Se você gosta muito de isekais, é um isekai, tipo, bem diferente e que você vai gostar, porque é uma garota que é obsessiva por livros e quer, tipo, sempre cumprir esse objetivo. E a partir desse momento, eu já destaco algo que eu gostei. A gente viu que ela evoluiu, ela cresceu, porque ela fala que a Urano de antigamente iria sempre priorizar os livros. Só que acontece que dessa vez ela não deseja só priorizar os livros. Ela tem uma família, ela está constituindo laços, ela agora consegue priorizar esses laços. Coisa que na vida passada dela, provavelmente ela não priorizava. Então foi muito legal ver que hoje em dia ela até tá priorizando o laço com a Kazoko do que os livros. Só que mesmo assim, o objetivo sempre final dela é os livros. Ela quer produzir e quer ler. Então, sério, eu acho que foi muito legal porque realmente foi mostrado uma parte bem dramática. Ela às vezes prefere realmente ficar ao lado da família e sofrer a morte do que, digamos, ficar acorrentada a um nobre. Porque ela mesma diz que não teria sentido de vida se eu ficasse presa numa coleira a um nobre. Sério, quando ela falou isso foi uma frase muito épica e a gente viu que o próprio sacerdote-chefe quer entender essa filosofia, quer entender essa garotinha. Então, sério, a Mine promete cada vez mais porque ela tá mostrando uma evolução, lembrando que é uma jovem mulher num corpo de uma garotinha de 5 anos.
Na verdade eu digo 5, mas é 7, né? Porque o batismo das crianças é com 7 anos. Bom, agora eu não me recordo, mas ela tem de 5 a 7 anos. Então, sério, foi muito interessante, porque querendo ou não, é uma garotinha, mas que é uma adulta ao mesmo tempo, né? Porque ela tem o conhecimento da vida passada, só que ela fala através de uma criança. E isso é muito engraçado, porque personagens como Rutsu, que é o par romântico dela, percebeu quem é a verdadeira Miley. Inclusive, foi uma das partes mais bonitas, porque ela falou, se você quer que eu morra, você pode me dizer isso, porque já era pra eu ter saído desse mundo. Então, a maneira como foi tocado, digamos que foi mostrado o chip, o garoto entende e gosta dessa nova Miley, foi legal. Eu quero ver como é que vai ser quando ela contar a verdade pra essa Kazuko dela, promete ser interessante. E a gente viu que o próprio Beno entende que ela não é uma criança comum e ela tem segredos, só que ela não pode contar. Então acredito que, só concluindo de uma maneira bem rápida e falando sobre a Frida, é uma personagem legal, é um caminho triste que ela escolheu, se acorrentar um nobre, só que foi a única maneira que ela viu e ela priorizou. Então a gente viu que ela vai ser uma amante, né, de algum nobre quando ela crescer, só que ela sempre vai estar bem, digamos, de saúde, ela vai conseguir, digamos, se manter com os itens mágicos. Então foi outra parte interessante isso. Para todo caso, acredito que eu falei praticamente de tudo, já falei um pouquinho do par romântico, promete quando eles crescerem, eu até quero que tenha uma evolução, eu queria ver uma Miley adulta com Rutsu, quero ver uma Frida adulta, seria muito legal. Para todo caso, o que mais dá pra dizer, acho que é a forma como o anime toca certas decisões. A gente viu que por mais que seja Slice of Life, eles não facilitam a vida da protagonista. Conta de que às vezes mostra que ela tem que passar certa receita, digamos que fornecer os direitos, conceder por algum tempo, então mostra, digamos que a vida dela sendo meio que uma negociante, só que ao mesmo tempo ela priorizando, digamos, o que é mais importante para ela. Então eu gostei bastante dessa parte também. Mas acredito que eu falei praticamente tudo que eu queria apresentar sobre a obra de Ascendance of a Bookworm. Mas então, tendo falado praticamente tudo que eu queria ressaltar sobre essa primeira temporada de Ascendance of a Bookworm, relembrando, meus caros corrais, já foi informado que vai ter segunda temporada para a temporada de Haru. Acredito que eu já tinha falado isso no início do vídeo, mas só confirmando mais uma vez. Vai ter a segunda temporada, essa segunda parte foi dividida em split core, então promete, porque o próximo arco é Mai, né, como aprendiz em sacerdotisa. Então, se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para uma próxima temporada de Ascendance of a Bookworm? Então, meu caro Kohai, eu acredito que vai ser muito interessante ver a Mai nesse novo arco, nessa nova vida. Afinal, ela vai ter que cuidar do estúdio Mine, vai ter que ter a renda dela, criar itens. Ela ainda vai ter uma relação com Rutsu, só que não vai ser tão presencial como foi nesse primeiro arco. A gente vai ver ela agora na catedral, sendo uma aprendiz sacerdotisa, enfrentando várias dificuldades, como foi mostrado. Afinal, várias pessoas vão questionar por que ela teve tantas facilidades, né? Só que a gente verá a forma como talvez ela crie aliados. Eu diria que seria legal um triângulo amoroso e novas amigas para Mine. Eu espero isso. E além de que se tivesse uma passagem de tempo e mostrasse ela já numa fase mais jovem, eu iria adorar. Mas provavelmente a próxima fase ainda deve ser ela criança. Mas para todo caso, espero muito ansioso para ver as dificuldades e as facilidades que Miley terá nessa segunda temporada. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Ascendance of a Bookworm. Mata, né?